Um dos principais fatores do porquê adoecemos é a oxidação do nosso corpo. O que é a oxidação do nosso corpo? É quando as células do nosso corpo, ele enferruja, ele oxida. Isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e visitar também as nossas redes sociais. Por que ocorre esse enferrujamento do nosso corpo, essa oxidação? Veja o que aconteceu em 1945, dia 6 de agosto de 1945, foi utilizado pela primeira vez a primeira bomba atômica jogada na cidade de Hiroshima, destruindo completamente toda a cidade. 3 dias depois, foi jogado na cidade de Nagasaki, também no Japão, e isso decretou o fim da Segunda Guerra Mundial. As duas cidades foram totalmente destruídas. E na cidade de Nagasaki, da onde caiu a bomba, as pessoas que estavam a até 500 metros de distância, todos morreram praticamente na hora, porque a temperatura no local chegou a aproximadamente 2.000 graus Celsius. As pessoas que estavam a uma distância de até 1.000 metros morreram nos 2 dias seguintes praticamente devido aos ferimentos, do resultado dessa bomba. As pessoas que estavam a mais ou menos até 1.500 metros de distância morreram no máximo em 2 anos. E aqueles que estavam a até 2.000 metros de distância morreram no máximo em até 10 anos. As pessoas que não morreram pelo ferimento da bomba no local, então morreram da consequência da radiação. E o que a radiação provoca no nosso organismo? Ele enche o nosso organismo de radicais livres. Você já ouviu falar disso? Ele é o grande causador da oxidação, do enferrujamento do nosso corpo. A exatamente 1.400 metros de onde caiu a bomba, na cidade de Nagasaki, tinha um hospital chamado São Francisco. E nesse hospital tinha 70 pacientes internados. E obviamente, quando foi jogado a bomba, as pessoas que estavam nessa distância, então todos procuraram fugir para o mais local distante possível. Mas os 70 pacientes que estavam neste hospital, internados, não tinha como fugir. O diretor desse hospital, Dr. Akizuki, que normalmente também deveria ter corrido deste local, ele, ao invés de fugir, ele resolveu ficar no hospital para cuidar dos seus pacientes. Ele, com mais alguns voluntários, então eles resolveram enfrentar a radiação e cuidar dos seus pacientes, principalmente porque o Dr. Akizuki, como radiologista, ele também entendia de radiação. Então o que ele fez? A primeira coisa que fez foi mudar completamente a alimentação dos pacientes e ele se restringiu a alimentação desse paciente apenas em arroz integral, sopa de miso, conhecida como misoshiro, é uma massa de soja fermentada, adicionado com algas, porque ele é muito rico em iodo. É muito importante você proteger a sua tireoide com o iodo. E o sal integral também, que contém o iodo também. Então, quando nós temos a radiação, uma das coisas mais importantes é se proteger da nossa tireoide para que não entre o iodo radioativo. Então, você deve acrescentar o iodo natural, o iodo inorgânico que vem nos alimentos. E aí você não permite a entrada de iodo que pode te prejudicar. Então, restringindo a esses 3 alimentos e principalmente evitando o açúcar, porque o açúcar ele atrai mais a radiação, Então, conseguiu salvar esses 70 pacientes. Mas por que essas pessoas morrem devido à radiação? Porque a radiação ela produz no nosso organismo o que nós chamamos de radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que nós produzimos normalmente. Então, aquele oxigênio que você coloca para dentro do teu corpo, que você inspira, 98, 99% ele é utilizado pelo seu corpo e você elimina depois em forma de gás carbônico. Mas uma pequena parte desse oxigênio que ele entra no teu organismo, ele vira radical livre. Essa pequena porção do radical livre é importante porque ele também ajuda no sistema imunológico. É um veneninho que nós produzimos
E quando você tem uma contaminação por vírus, por bactérias, o seu corpo pode utilizar esse radical livre e jogar o veneninho na bactéria, nos vírus. Então faz parte também do sistema imune. Então é importante que nós tenhamos um pouquinho de radical livre. Mas quando você está sujeito à radiação, ele enche o seu corpo de tanto radical livre, e esse radical livre, esse veneninho, vai atacar o seu próprio corpo. Nesse livro, então conta toda a história que aconteceu com o Dr. Akizuki, onde fala, a 1.400 metros da onde caiu a bomba, tinha o Hospital São Francisco, 70 pacientes que foram salvos consumindo apenas arroz integral, sopa de miso e sal integral. Então, esses alimentos que nós chamamos de antioxidantes, que combatem os radicais livres, eles podem salvar o seu organismo do combate dos radicais livres. Então, tudo que é fermentado, por exemplo, como o miso, é muito importante também para você manter a sua saúde. Com o miso, você faz essa sopa chamada misoshiro, que os japoneses consomem diariamente, nas suas refeições. Então, depois que aconteceu essa história, ela ficou muito conhecida no mundo inteiro, tanto é que quando houve o acidente nuclear na cidade de Chernobyl, em 1986, então o Japão exportou muito miso, do Japão para Chernobyl, justamente para salvar as pessoas que foram contaminadas também pela radiação. Aí você vai me dizer o seguinte, mas aqui nós não temos mais bomba nuclear, nós não temos radiação. Mas a radiação, ela está em toda parte. Se você está próximo a algum aparelho eletrônico, por exemplo, você está recebendo radiação. Então veja só, se você anda muito de avião, viaja muito de avião, se você também está recebendo radiação. Por ano, nós podemos receber no máximo 3 milisievert de radiação. Isso durante o ano todo. Quando você anda de avião, você recebe um voo de Nova York a Londres, você recebe 0,037 milisievert a cada uma viagem dessa, não é isso? Se você já tirou um raio-x panorâmico dos seus dentes, você recebeu 0,7 milisievert de radiação. E você pode receber no máximo 3, certo? Então você já recebeu 0,7. Se você fez mamografia, cada vez que você faz uma mamografia, você recebe uma radiação de 2 a 4 milisievert. Aquilo que você pode receber em um ano, você recebe num exame. E assim por diante. Então, um sobrevivente de bomba atômica, quem estava próximo à bomba atômica, recebeu 200 milisievert de radiação. Então, essa radiação, ele provoca esse veneninho no nosso corpo, que são os promotores de radicais livres. Então, esses radicais livres, então não só pela bomba atômica, mas pelos aparelhos de raio-x, mas também a poluição pode produzir radical livre no seu organismo. Aditivo químico nos alimentos também produz radical livre no nosso organismo. O estresse, uma alimentação errada, desbalanceada. Se você não dorme bem, também produz radical livre. Quem está sempre próximo aos computadores, celulares, também produz radical livre. Quando você faz exercício que leva à exaustão, toda atividade física é muito saudável desde que você não leve à exaustão. Quando você leva o seu corpo sempre à exaustão, você produz muito radical livre. Por isso que não existem maratonistas longevos. Quem fuma, quem bebe, também produz muitos radicais livres. Então esses radicais livres, eles oxidam, enferrujam as nossas células, os tecidos, todo o nosso corpo. O que eles fazem? Eles danificam os tecidos, faz a peroxidação dos lipídios. Então, ele danificando, por exemplo, a membrana, a parede das artérias, dos vasos, ocorre a lesão e ali pode começar o acúmulo de substâncias, de gordura, de triglicérides, do cálcio. Então, vai formando os ateromas. E essa gordura, com o radical livre, ele oxida, então provocando a arteriosclerose. Esses radicais livres também provocam mutação do DNA. Quando provoca mutação do DNA, que consequência você pode ter? Câncer, diabetes, alergias. O radical livre promove também o envelhecimento precoce. Vocês lembram dessa garota que foi capa da revista National Geographic, quando ela tinha 12 anos?
E depois, 18 anos depois, o mesmo fotógrafo foi procurar ela e olha como a Charbá, né, o nome dela, veja como que ela tinha envelhecido em apenas 18 anos. Em apenas 18 anos, deu a impressão que envelheceu 40 anos. Por que ela envelheceu tão rápido? Por causa do estresse. Por quê? Porque ela vivia no Afeganistão. Guerra o tempo todo, o dia todo, é o estresse o dia todo. Isso traz enferrujamento, oxidação, isso traz envelhecimento precoce. Hoje ela, aos 45, ela está assim, morando num outro país. Então, quando o seu corpo não tem proteção dos antioxidantes ou anti-radical livre, enferruja. Mas se você tiver, né, proteção de um anti-enferrugem, você consegue manter o seu corpo saudável. Ok? Então nós precisamos o quê? De anti-ferrugem, antioxidantes. E o que são esses antioxidantes? São substâncias que têm o poder de anular, né, de destruir os radicais livres ou anular os efeitos nocivos dos radicais livres. Então, o radical livre quer destruir as nossas células saudáveis, mas o antioxidante, ele justamente evita, né, essa destruição das nossas células, dos nossos tecidos. Então, sempre que você adquire algum produto que está escrito anti-age, anti-envelhecimento ou rejuvenescedor, é porque todas essas substâncias têm algum antioxidante. Então, sempre que tiver alguma substância antioxidante, então é anti-age, anti-envelhecimento. E aonde você consegue esses antioxidantes? De diversas formas, né? Então, por exemplo, se você consome tomate, e de preferência tomate cozido, tá? Você vai aproveitar melhor o licopeno, que é um antioxidante que nós temos no tomate, né? Se você consome bastante verduras, legumes, tem antioxidantes que são conhecidos como flavonoides. Se você consome azeite de boa qualidade, nós temos os polifenóis, que são os antioxidantes muito bons, não é? Se você consome cúrcuma, tem a curcumina, que também é um antioxidante, né? As uvas, os vinhos bons, tem o resveratrol, que também é um antioxidante, não é? Assim como nós temos a vitamina A, vitamina C, a vitamina E, né? Nós temos o selênio, nós temos o cobre, o zinco, todos são antioxidantes. Você conhece o ômega 3? Também um antioxidante muito importante. E a luteína e zeaxantina, você já ouviu falar delas? São antioxidantes muito importantes para evitar a oxidação da mácula da nossa visão, né? Para evitar catarata, para evitar glaucoma. Então, olha só, luteína e zeaxantina, né? São antioxidantes principalmente para a saúde da nossa visão. E tem um antioxidante muito importante que é a coenzima Q10. Ele evita a deterioração das mitocôndrias, aquela que gera energia para o nosso corpo. Não é? Então, existem diversos tipos de antioxidantes. Então, quando você consome essa gama de antioxidantes, então eles vão estar protegendo o seu corpo da ação dos radicais livres, da oxidação, do envelhecimento, e com isso você consegue manter a sua saúde, né, em plena forma. Mas se você não consegue, pela sua alimentação, pelo seu estilo de vida, adquirir esses antioxidantes, então você deve fazer o quê? Suplementar com antioxidantes. Tá? Então você pode recorrer a vários suplementos que têm antioxidantes. Na nossa linha da Anil, tem vários produtos espetaculares, muito ricos em antioxidantes. Por exemplo, a Floranil, né? Vocês viram que o miso, que é a soja fermentada, é um antioxidante, né? Que foi utilizado para proteger os doentes do Hospital São Francisco em Nagasaki. A Floranil, ela tem não um ingrediente, mas tem 80 ingredientes vegetais, equilibrados nutricionalmente, energeticamente, fermentada no mínimo 6 meses. Então é um poderoso antioxidante. Nós temos outros suplementos, por exemplo, a Acenil. Esse aqui tem um concentrado das vitaminas A, C, E. Aliás, a vitamina A, C, E é considerado vitaminas anticancerígenas, com a adição do selênio, que também é um antioxidante muito poderoso. Nós temos outros suplementos, por exemplo, o Mega Q10.
né? Ômega Q10 é a coenzima Q10 que vai evitar a oxidação das mitocôndrias, né, que vai gerar energia para o nosso corpo. Então vai permitir que você sempre tenha muita disposição, muita energia. Também temos o ômega 3. Né? O ômega 3 é um antioxidante muito poderoso e, além disso, ele cuida da saúde cardiovascular e também a cerebral. Né? E nós temos outros suplementos como a lutein. Esse lutein, ele tem a luteína, zeaxantina, aquela que eu falei que é para evitar degeneração da mácula dos nossos olhos, então para manter a saúde da visão. E nesse lutein também tem o EPA e o DH, que é o ômega 3. Nós temos a vitamina C, a vitamina E. Além disso, tem o selênio, cobre e o zinco. Então, esse suplemento, o lutein, tem uma grande variedade de antioxidantes. Tá? Então, esses suplementos pode evitar o enferrujamento, a oxidação do seu corpo de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila. Mais informações você pode entrar no nosso site, entrar em contato também com os nossos representantes e procure aquela mais conveniente para você e se informe sobre saúde, sobre os nossos suplementos. Muita saúde para você!